Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 17. Tiago 2, a partir do verso 17. Amém? Vamos ler? Diz assim as Sagradas Escrituras: assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer: tu tens fé, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Só até aí. Vamos orar? Amado Senhor, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti nesta hora, uma hora importante, porque é a hora, Pai, que nós vamos receber diretamente do Teu trono de graça e de misericórdia aquilo que Tu tens para nós. Portanto, ó Deus, sou Teu instrumento nessa hora e estou muito limitado hoje. Portanto, ajuda-me, conto com a Tua graça. Pai amado, tenha misericórdia de mim, porque é a Tua igreja que está aqui, é a menina dos Teus olhos, Senhor, que eu possa passar exatamente tudo aquilo que o Senhor deseja. Em o nome santo do Senhor Jesus, já te agradecemos. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, essa carta é uma carta que Tiago escreveu para crentes. Ele escreveu isso para cristãos. Ele escreveu isso, não escreveu isso para ímpios, não escreveu isso para um outro tipo de audiência, outro tipo de público. Ela foi para judeus cristãos que estavam espalhados pelo mundo da época. E essa carta ela é muito interessante. Confesso aos irmãos, eu já li a Bíblia algumas vezes, e já li a carta de Tiago também outras vezes, mas eu confesso aos amados que dessa última vez que o Senhor me tocou para ler essa carta, eu fiz de uma outra maneira, né? Sem me preocupar em terminar rapidamente, sem me preocupar em cumprir tabela, né? Deus me deu, digamos assim, a instrução para que eu mastigasse tudo aquilo que eu fosse ler ali. E como o nosso querido pastor Carlos sempre fala, né, que a Bíblia é como você tomar uma xícara de chá quente, né? Você tem que tomar os golinhos. E eu fiz exatamente isso com essa carta e fiquei surpreendido com as lições nela contidas. Essa carta, meus irmãos, ela tem uma característica muito interessante, porque ela pega e transforma tudo aquilo que Jesus ensinou, todo o Evangelho, tudo aquilo que foi dito pelo nosso Senhor Jesus, e transforma isso tudo em prática pura. Ou seja, você não se prende tanto agora à teoria, mas você vai ver Tiago dando formas e mostrando maneiras de como se aplicar tudo aquilo que foi ensinado antes. Então é uma carta extremamente prática. E nós precisamos ater para isso. Então eu queria aqui compartilhar com vocês, né, algumas dessas, essa visão que Tiago teve. Eu queria fazer uma abordagem naquele ensino principal que ele traz nessa carta. Ou seja, ele volta os olhos dele para dois temas importantíssimos, né, que tem nessa carta, e a partir daí ele começa a ministrar a esta audiência de modo tal para que essa audiência possa aplicar todo o ensino já dado antes. Mas esses temas são temas que mexem e afetam diretamente a nossa salvação. Então, ele começa já a falar no primeiro tema, e ele fala sobre uma fé genuína, né? Uma fé pura em Cristo Jesus, evidenciada por obras. Então, o que
Tiago faz, e o que causou muita polêmica lá no passado, a ponto de, nos concílios, eles estarem pensando em tirar Tiago do cânon bíblico, porque ele valorizava mais as obras do que a fé pela graça, quando na realidade ele não fazia nada disso. Ele apenas dizia, ele lançou um desafio para os crentes da época. Você diz que tem fé? Tudo bem. Eu vou mostrar as minhas obras e vou te mostrar através delas a minha fé. Você diz que tem fé, mas cadê as suas obras? Cadê os resultados práticos da sua transformação? Qual é o rastro que eu e você estamos deixando pelo caminho? É uma comparação, digamos assim, um pouco tosca, mas é uma verdade. Todo mundo conhece a lesma. A lesma, quando ela passa, eu me lembro, eu era criança, e eu via a lesma passando, ela deixa um rastro brilhoso no chão. Qual é o nosso rastro, irmãos? O que nós estamos deixando para que, de fato, as pessoas possam olhar e dizer: eu quero essa fé para mim. Eu quero o que esse camarada crê, eu quero ele para mim. Então, Tiago vai nessa linha. Ele começa uma abordagem dizendo que a fé verdadeira, a fé genuína, ela é evidenciada pelas obras. Em nenhum momento ele está exaltando as obras acima da fé. Mas ele também fala de algo também interessante, porque muitos de nós não entendem o que é fé. O que é fé, gente? Não, Cleiton, está lá em Hebreus 11. A definição está lá. Tá, mas de uma forma prática, porque hoje vai ser prático o negócio aqui. De uma forma prática, o que é fé? O que significa fé? Então, Tiago começa a mostrar também nessa carta que a fé não é um mero acessório ou um produto que está na prateleira ou um dispositivo que você aperta o botão e ele vai te atender naqueles momentos mais difíceis da sua vida. Ele está falando que isso não é fé. A outra coisa que ele fala aqui também, nessa carta, ele fala sobre um outro tipo de fé. Aí você pode me perguntar, mas existe outra fé? Existe, porque Tiago fala que ela existe. A fé vazia, a fé hipócrita, a fé que vive de aparências. Então, é sobre isso que nós vamos meditar hoje aqui. Foi isso que o Senhor começou a falar comigo. E aí eu queria começar falando, dizendo que a fé é uma condição de vida, irmãos. A fé não é algo que você pega ali ou acolá, ou você usa naquele momento, naquela situação difícil, como eu falei. E aí, me baseando muito mesmo na aula que o pastor Carlos trouxe aqui, quando ele fez uma abordagem sobre a fé, ele trouxe para nós o seguinte assunto. Ele diz assim, que a fé, ela é baseada em 3 elementos. Ela é composta por esses 3 elementos. O primeiro elemento é o entendimento intelectual. É a fé da razão. É a fé da compreensão. É você entender aquilo que está sendo proposto, falado, explicado para você. É você estar sentado aqui, ouvindo os ensinos da Escola Bíblica Dominical, ou até mesmo as pregações que são trazidas, e você entender exatamente o que está sendo proposto ali. Quando se fala de pecado, você começa a fazer uma autoanálise e começa a perceber, epa, eu estou enquadrado nisso aí. É a fé que parte do intelecto, do entendimento. Depois disso, nós temos uma outra etapa, que é o seu desejo, a partir do momento que você entende aquela situação que está lhe acometendo, a partir do que foi pregado, do que foi ensinado, você resolve mudar. Eu quero mudar. Essa capacidade de mudança você faz por uma motivação no seu íntimo.
O Espírito Santo te motiva, ele mostra para você, a partir daquela pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Então, quando você tem a pregação acontecendo naquele momento, ou quando você tem alguém explanando sobre uma parte das Escrituras, e o Espírito Santo começa a te tocar, te mostrar, a te convencer, porque é Ele o único que pode convencer. Nenhum pastor desta igreja e nenhum pastor do mundo tem a capacidade de convencer aqueles que estão ouvindo ele. É o Espírito Santo que faz isso. E aí, quando você ouve, e você sente o toque do Espírito Santo em você sente o desejo tremendo de mudar. Eu quero mudar. Eu não quero ser mais como eu era. Eu quero ser uma outra pessoa. Eu quero agir de uma outra maneira. Eu quero fazer de um outro jeito. Isso nós chamamos de volição. O que é volição? Volição é um ato espontâneo. Você faz isso motivado pelos motivos corretos. O Espírito Santo mexeu contigo. E você sente o amor de Deus em você, você sente toda aquela revolução, né, no seu interior, e você muda, resolve mudar. Isso é volição. É a sua habilidade, é a parte em você em que você deseja essa mudança e você resolve aplicá-la. E qual é o terceiro elemento dessa fé? O terceiro elemento é quando as suas emoções acompanham aquilo que você resolveu fazer. E isso é muito importante entendermos, irmãos, para a compreensão do que o Senhor vai nos ensinar aqui hoje, o que Ele vai nos mostrar aqui. As suas emoções acompanhando a sua decisão, acompanhando aquilo que você escolheu, de fato. Bom, agora, para que a nossa fé, preste atenção nisso, para que a nossa fé flua e funcione, ela tem que estar estabelecida sobre uma verdade absoluta. Preste atenção. Não é verdade relativa, é verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? É uma verdade única, só ela existe. Não tem nada paralelo a ela. Não existe nada que possa, digamos assim, diminuí-la. É uma verdade eterna. É uma verdade que o tempo não apaga. E essa verdade é Jesus Cristo. Então, para que a nossa fé flua, para que ela possa se apresentar e para que ela possa crescer, ela tem que estar fundamentada nesta verdade absoluta que é Cristo Jesus. Percebem isso? Então, quando você tem uma verdade relativa correndo em uma outra raia, e você tende a olhar para aquela verdade, você se esquece da verdade absoluta. É muito importante que entendamos isso. A fé verdadeira, genuína que eu estou falando, ela depende de nós estarmos estabilizados e fundamentados sobre uma verdade absoluta. E aqui agora a coisa começa. Porque o apóstolo Paulo, ele nos apresenta esta verdade. E eu tirei um trecho das Escrituras, de uma de suas cartas, Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque nele, preste atenção nisso, a justiça de Deus é revelada. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lembra-se quando eu falei que a fé não é um acessório? A fé não é um dispositivo que eu aperto para me acudir nos meus momentos difíceis? Porque o justo, ele precisa ter uma vida de fé. Ele precisa viver essa fé. Por isso que a fé tem que ser uma condição de vida. Precisa ser uma condição de vida para que a gente possa sobreviver neste mundo, irmãos. E em Romanos 1,17, Paulo fala isso, e aqui ele
toca em 3 pontos muito também importantes, tá? Porque ele fala aqui dessa fundamentação da fé, né? Ele diz que, preste atenção, ele fala aqui, porque nele a justiça de Deus é revelada. Nele quem? Em Cristo Jesus. Mas ele fala de uma outra coisa importante. Ele diz que nele a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Se alguém nos pergunta hoje a razão da nossa fé, se nós não conhecermos essa justiça, irmãos, não somos nada. Não sabemos nem o que estamos fazendo. Precisamos conhecer o que é essa justiça de Deus e para que ela serve, o que ela significa para nós cristãos. E eu queria tomar um tempinho aqui para nós falarmos um pouco sobre essa justiça, porque Paulo diz que em Cristo Jesus toda a justiça de Deus foi convergida em Cristo. Deus trouxe toda a sua justiça, ele resume a sua justiça na pessoa de Cristo. Ou seja, sem Jesus, essa justiça, ela não fica mostrada para nós. Então vamos ver um pouquinho dessa justiça. Justiça de Deus é absolutamente perfeita. Primeira coisa que precisamos entender. Ela é absoluta e ela é perfeita. Não é uma justiça qualquer. É uma justiça perfeita. Diz mais, Deus é absolutamente justo em seu caráter, em suas ações, e a sua justiça, ela é totalmente infalível. Deus não falha em nada. Não há sombra e nem variação alguma na pessoa dele. Ele reflete, a justiça de Deus, reflete a sua santidade e a sua perfeição. Deus é o padrão absoluto daquilo que é justo. Guardem bem esta palavra. A justiça de Deus é o padrão. Não existe outro padrão. Não existe nada correndo por fora. Só ela. Moisés fala exatamente lá em Deuteronômio 32, versículo 4, ele fala assim, ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é santo. Ele é perfeito. A segunda coisa que nós vemos nessa justiça é que a justiça de Deus exige retribuição. Desculpa, irmãos. E esse é um ponto que muitos de nós esquecem. A justiça de Deus exige retribuição. Ou seja, porque Deus é justo, ele requer que o pecado seja punido. Ele não pode ignorar ou relativizar o pecado, mas ele aplica a sua justiça com equidade. Deus é justo, ele não pode deixar o pecado passar impune. E muita gente diz, mas espera aí, Cleito, Deus é amor, Deus é misericórdia. Sim, ele é tudo isso. Deus é misericórdia, Deus é amor, mas nos esquecemos que ele também é santo e justo e verdadeiro. E que a sua justiça exige, preste atenção nisso, a justiça de Deus exige punição do culpado, do pecador, que infringiu a sua lei. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A justiça de Deus requer isso, que o pecador morra. A justiça de Deus não deixa isso passar barato. Deus trata o pecado, os olhos dele são puros demais, santos demais para poder ver pecado. Então, quando o homem peca, a partir daquele momento, ele está sujeito à pena de morte. Não tem escapatória. Percebe como é que a coisa funciona? E nós falamos, não, mas espera aí, Cleiton, Deus não é assim. Não, Deus é assim. Quando Jonathan Edwards, famoso pregador, ele trouxe aquela pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas se seguravam nas colunas do salão, porque com medo do chão abrir e o inferno pegar elas.
Porque ele pregava isso, irmãos. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas vamos para o terceiro ponto. E aqui, esse ponto é interessante. Deus, na sua misericórdia, manifesta a sua justiça na cruz. A cruz de Cristo é o lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontram. Deus puniu o pecado e justificou os pecadores que creram em Jesus, que creem em Jesus. É na cruz do Calvário que Deus combina e harmoniza a sua justiça com a sua misericórdia. Como? Julgando o pecado no seu próprio Filho, matando Jesus. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo por causa do nosso pecado. Nos esquecemos tão facilmente disso. E lá na cruz, Deus esmaga Jesus. Toda a ira de Deus se manifesta naquele momento, em cima de Cristo. Então, naquele momento, a morte vicária de Jesus, ou Jesus assume a nossa posição e cumpre a pena no nosso lugar. Ele morre. Jesus morre por nossa causa. E nós precisamos entender isso. Deus precisava fazer isso. Para ele não sacrificar a humanidade, ele sacrifica o seu próprio Filho. Então, na cruz do Calvário, ele harmoniza a questão da sua justiça, que o pecado tem que ser julgado, que o culpado tem que morrer. Então ele mata Jesus e nos livra da condenação. Isso está em Romanos 3, 23 a 25. Antepenúltimo. Ele imputa a justiça de Cristo a pecadores. Deus, em sua graça, imputa e atribui a justiça de Cristo àqueles que creem. Assim, os pecadores são declarados justos. Isso não foi uma coisa feita aqui na terra. Não está ligada a nenhuma situação nossa terrena. Foi feito no céu. Deus decidiu assim. A sua justiça foi satisfeita. E agora ele pega da justiça de Cristo e imputa na nossa justiça. Por quê? Porque quando Jesus morre lá na cruz, ele paga a nossa dívida. Como a palavra de Deus diz, ela foi encravada na cruz. Foi quitado. O nosso saldo, que era negativo, passou a ser zero. Não devemos mais nada. Mas tem um fato importante. O que você pode fazer com saldo zero na sua conta? Nada. E aí o que Deus faz? Ele pega da justiça de Cristo e imputa, ou seja, tira da justiça de Cristo e coloca essa justiça no pecador. E ele passa a ser justificado. E esse é o ato da justificação. De nós podermos chegar até Deus e falarmos com Ele. E sermos recebidos por Ele como filhos adotivos. Acabou a inimizade. Não há mais inimizade entre nós e Deus. Porque a justiça de Cristo está em nós. Então somos justificados por este sangue derramado. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Por último, a justiça de Deus será plenamente revelada no dia do juízo final, no fim dos tempos. Deus exercerá a sua justiça de forma definitiva, julgando cada pessoa de acordo com as suas obras. Ninguém vai escapar disso, irmãos. Ninguém. Apocalipse 20, versos 12 ao 15. Entendem agora o que é a justiça? Esse plano gigantesco que custou a vida de um ser inocente, sem pecado algum. E não podia ser um anjo, não podia ser Gabriel, não podia ser Miguel, não podia ser outra pessoa, a não ser o próprio Deus. Deus precisava assumir isso. E aí ele faz isso acontecer na pessoa de Cristo. Jesus se humilha
larga a sua glória, deixa toda a sua glória, se humilha nessa carne imunda, sofre todos os reveses que um ser humano pode sofrer, para depois ser jogado no madeiro por nossa causa. Eu não sei quanto a vocês, mas esse negócio, ele mexe comigo e deveria mexer com todos os cristãos da face dessa terra. Isso deveria balançar qualquer cristão, falar assim, nem meu pai fez isso por mim, nem minha mãe fez isso por mim, mas Deus fez. Sem saber se eu ia servi-lo um dia, sem saber se um dia eu me importaria com ele. Ele não se importou com isso. Ele simplesmente fez, e fez por amor. Meus irmãos, a nossa motivação ela vai vir quando nós entendermos o que Deus fez por todos nós lá naquela cruz. Pregamos demais sobre essa cruz do Calvário. Temos ela fixada em tudo quanto é lugar. Né? Carregamos no pescoço, mas não sabemos o que ela realmente significa. O plano gigante que Deus teve que fazer para nos salvar, pobres e miseráveis criaturas. E aqui Paulo traz um texto belíssimo em 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15, porque ele entende isso. E porque ele entende isso, ele escreve assim, porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Quando você entende esta mensagem, o amor de Cristo te invade e te constrange e vai fazer o que o pastor Carlos ensinou aqui hoje de manhã para nós. Vai fazer você ser uma pessoa diferente, porque a motivação que você tem, poxa, o quanto Deus fez por mim. Se Deus interrompesse as suas bênçãos nas nossas vidas, a partir de agora, e Ele não precisa fazer absolutamente mais nada, porque Ele já fez tudo, queridos. Mas Ele insiste em nos abençoar e em continuar nos abençoando. Por outro lado, e aqui vem a parte também tão importante quanto esta, porque quando nós entendemos que a nossa fé tem que ser fundamentada naquilo que Jesus fez por nós, o que eu sou em Cristo Jesus e o que eu recebi dele, vai provocar em nós esse sentimento de desprendimento das coisas deste mundo, esse desprendimento de nós mesmos. Vai ser tão natural você servir o seu irmão, vai ser tão natural você dispor os seus bens, porque o amor de Cristo me invadiu. Eu percebi, a luz do céu brilhou na minha mente e eu entendi. E eu estou disposto agora a viver desta maneira. E você vai ficar radiante com isso, feliz com isso, porque isso vai contaminar as tuas emoções. Mas existe um outro lado, né? Toda moeda tem duas faces. Eu falei de uma fé vazia, que Tiago mostra na sua carta. Tem muita gente que fala assim, mas não existe fé vazia. Existe. Está escrito na Bíblia. Por outro lado, o Tiago também aborda um outro tema, não menos importante. Ele fala da existência de um outro tipo de fé. A fé hipócrita e de aparências, esvaziada da piedade. Está em Tiago 2:1, nesse texto que nós lemos. A fé sem obras, ela é morta. Que leva aquele que pratica esse tipo de fé diretamente para o inferno, irmão. E eu vou falar uma coisa muito triste aqui agora, para você que está na internet me ouvindo também. Tem muita gente indo para o inferno dentro da igreja. Tem muita gente indo para o inferno cantando no coral.
Tem muitos pastores indo para o inferno, pregando no púlpito. E eu vou mostrar isso nas Escrituras para vocês. Interessante que antes de Tiago escrever esta carta, falando dessa fé vazia, dessa fé motivada por outras coisas, Jesus, lá em Mateus capítulo 23, a partir do verso 1, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Presta bem atenção no que Jesus fala aqui, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai. E fazei, porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Vamos piorar um pouco mais? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 15, ele diz assim: alguns de fato até pregam a Cristo por inveja. Como é que é, Paulo? Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda. E outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisto me regozijo. Sim, me regozijarei. Como é que uma pessoa pode viver uma vida de fé, ou pretensa fé, vivendo desta forma aqui? Tanto Jesus quanto Paulo, Jesus ainda é bem enfático, porque ele fala assim: olha, os caras estão te ensinando vocês, obedeçam o que eles ensinam, mas não façam conforme eles fazem. Porque o que eles faziam? O que os fariseus e os escribas faziam? Quando jejuavam, saíam cambaleando pelas praças, com a pele bem esbranquiçada, para mostrar ao povo que eles estavam em jejum. Davam esmolas, como eu falei da outra vez, mas a mão era erguida lá no alto, para que todos vissem o dinheiro na mão deles. Então Jesus está falando, esses são princípios bíblicos. Façam o que eles ensinam, mas não ajam da forma como eles agem. Eles são víboras, são sepulcros caiados. Paulo ainda é enfático, porque no tempo dele, enquanto ele estava na prisão, tinham pessoas que se ufanavam, que achavam que era alguma coisa. Iam para os púlpitos das igrejas pregar, falar de Cristo, mas Paulo sabia que o que eles estavam fazendo vinha de uma outra motivação, não da motivação verdadeira. Vocês vão entender por que eu estou falando. Então eu quero deixar claro o seguinte aqui: existe uma fé diabólica, existe uma fé esvaziada de piedade, existe uma fé falsa, uma fé baseada em aparências, e é o que nós mais temos por aí. E Tiago dá um título para esse tipo de fé, que é o título dessa mensagem de hoje: fé de demônio. Porque ele fala assim, no texto que nós lemos: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Os demônios também creem e temem. E aqui, queridos, vamos voltar à lição que o pastor Carlos nos trouxe aqui, que a fé, ela tem 3 elementos importantes. O primeiro é o intelecto. É você entender e ter a revelação daquilo que está sendo exposto para você. Aí o seu intelecto, a sua inteligência vai dizer para você, faz sentido. Depois nós temos a volição. A volição é você se submeter em amor àquilo que está sendo proposto para você, porque você entende que o que foi feito por você
é tão gigantesco, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que você não pode ficar simplesmente alheio a isso. É pecado, irmãos. O que Jesus fez por nós é tão tremendo, é tão poderoso, que quando ficamos alheios, não damos a importância devida, estamos pecando, e o texto mostra isso. Então Satanás sabe quem é Deus. Claro que ele sabe. Serviu diante do trono dele. Andava no brilho das pedras. Era perfeito nos seus caminhos. Ele sabia e sabe quem é Deus. Conhece de pertinho. Sabe exatamente do que Deus é capaz de fazer. Ele respeita Deus. Ele treme diante de Deus. Mas tremer? O diabo tem medo de Deus? Sim, evidente que sim. Justamente por conhecer toda a sua potência, todo o seu poderio, toda a sua glória e majestade, ele sabe do que Deus é capaz de fazer e vai fazer. Está escrito tudo o que ele vai fazer. Aí ele treme de medo. Estão sentindo falta de alguma coisa aí? Cadê a volição? Eu tenho o intelecto de Satanás aqui dizendo, é verdade. Eu tenho Satanás tremendo de medo, o sentimento. Onde está a volição de Satanás? Não tem. Porque Satanás escolhe não servir Deus, é uma escolha dele. Muita gente pergunta, por que Satanás já sabe que vai se dar mal mesmo? Por que ele não se arrepende? Ele não pode se arrepender, porque ele não quer se arrepender. Ele escolheu não se arrepender. Ele foi condenado. Quando ele fez a escolha dele, ele foi condenado. Então aqui nós temos uma informação muito importante para todos nós, porque a fé esvaziada de volição nos traz três tipos de consequências graves. A fé de demônios, vou dar o título que o Tiago deu, não fui eu. Tá? A fé de demônios, ela traz 3 tipos de consequências. A primeira dela é que nos tornamos presunçosos. Né? Nos inchamos, nos inflamos, como se nós fôssemos alguma coisa. Isso está lá em Tiago 4, verso 16, a partir do 16, que diz, mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Ou seja, toda essa presunção não procede de Deus. E quantos presunçosos nós temos dentro das nossas igrejas hoje? Gente que aparenta ter uma fé verdadeira. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O texto diz, se você sabe que está errado e você não conserta isso, você está em pecado. A segunda coisa que a fé de demônios nos traz, nos tornamos egoístas. Tem muito a ver com a lição de hoje. Tiago 4, a partir do verso 1. De onde vem, gente, isso aqui é terrível, porque ele escreveu essa carta, não foi para ímpio, escreveu essa carta para cristãos. Olha o que ele escreve. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto? Das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Tiago está perguntando. Olha, tem muita briga entre vocês. Tem muita discussão infundada. Há uma verdadeira guerra santa entre vocês. Uma fogueira de vaidades. De onde vocês acham que isso vem? E aí Tiago responde, isso vem das próprias concupiscências que guerreiam nos seus próprios membros. Aí ele diz mais, cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter. Olha o que ele fala, matais, o pastor Carlos falou isso aqui hoje, matais e desejais ter e não podeis obter.
combateis e guerreais uns com os outros, e nada tendes. Nada acontece na vida desse tipo de pessoa. Porque não pedis. Tiago está falando. Vocês não pedem. Mas aí ele vai para o 3 e diz assim, pedis, mas vocês pedem mal. Para consumir disso, em vossos próprios deleites. Somos egoístas de natureza, irmãos. É para o nosso umbigo que nós vamos sempre olhar. A tendência é essa. E aí nós precisamos mudar isso. Terceiro ponto. Nos tornamos inimigos de Deus. E aqui é uma coisa terrível. Porque Tiago, ele não pega leve nessa parte. Aqueles que professam esse tipo de fé, que se acham alguma coisa. Ele diz assim, na minha versão, e eu gosto dessa versão porque ela dá ênfase a um ponto extremamente importante. Adúlteros e adúlteras. Você só é adúltero ou você só é adúltera se você quebra uma aliança. Se eu quebrar minha aliança com a minha esposa, eu sou um adúltero. E essa peja vai me acompanhar até a sepultura. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Tiago 4,4. Tiago está dizendo aqui o seguinte, qualquer flerte que nós venhamos a ter com o mundo, não importa o tamanho desse flerte, você flertou com o mundo, você adulterou. Você quebrou a sua aliança com Deus. Porque você só vai flertar com o mundo por dois motivos. Ou você não entendeu bem o plano de salvação e tudo aquilo que Cristo fez com você, portanto você não é um salvo, ou simplesmente você vou desistir, não vou continuar mais. Como se a desistência fosse uma opção. Gente, isso é muito sério. Porque se nós soubéssemos o que é ser um inimigo de Deus, vamos ver isso rapidinho, que o tempo já está avançado. Como é que o homem se tornou um inimigo de Deus? Para a gente entender isso, nós temos que voltar lá no Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Prestem atenção, muita atenção, no que Satanás propõe para a mulher. Ele diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, que é do fruto, né? Então vossos olhos serão abertos, e vós sereis, na minha tradução, como deuses. Olha a proposta de Satanás. Você vai ser como um Deus. E conhecedores do bem e do mal. O diabo não tentou Eva na beleza do fruto, ou no aparente sabor que poderia estar sendo traduzido ali naquele momento. Ele tentou Eva em um aspecto. E é muito sutil esse aspecto, porque ele propõe para Eva o seguinte, olha só, o seu parâmetro é Deus. É Deus quem decide tudo aqui, não é? Deus determina tudo aqui, não é verdade? Adão não pode plantar de qualquer jeito. Deus vem aqui na viração do dia e ensina para Adão como é que ele tem que plantar. Adão, para cuidar dos animais, tem um jeito específico para cada animal. E Deus ensina para Adão como é que tem que fazer. Os seus afazeres domésticos, Eva, Deus explica para você como é que você tem que fazer também, não é verdade? Então qual é o teu parâmetro? Deus. Meu parâmetro é Deus. É o meu parâmetro absoluto. Lembra-se da fé? A fé tem que estar estabilizada e fundamentada numa verdade absoluta. Satanás chega para Eva e diz assim, para que ter todo esse trabalho? Estabeleça os seus parâmetros. Faça você mesmo, crie você mesmo as suas verdades. Vai ficar bem mais fácil. Você não vai esperar Deus te dizer como fazer, você na hora vai saber o que fazer. O que tem de mais
em você ser equiparada a Deus e seu marido também. Essa proposta que encantou Eva. Dela e do marido dela poderem ser como deuses, como a Escritura diz, nesse sentido. Ou seja, eu estipulo a minha verdade. Agora eu pergunto para vocês, está acontecendo isso nos nossos dias hoje? O que é que vocês acham? Como a verdade está relativizada? Como você vê os youtubers da vida dizendo, eu tenho a minha verdade, eu sigo a minha cabeça. Cada cabeça é um mundo. Ditados como esse mostram claramente que a nossa tendência é essa. A estratégia usada aqui por Satanás foi propor para a mulher o seu marido e seu marido a equiparação de ambos à condição de Deus. Poderiam criar suas próprias regras e também suas próprias verdades. Deus deixa de ser a referência absoluta daquilo que é justo e perfeito. Satanás lançou da mesma tática lá no céu, quando ele arrasta 30% das forças do céu junto com ele. A mesma tática. Ou vocês acham, tá? Tinham anjos magníficos, poderosíssimos ali no céu. A Bíblia mostra claramente que existia uma hierarquia ali, fortíssima. Anjos poderosos. Como é que o diabo consegue iludir essa turma? Apresentando a mesma falácia. Para que vocês... Poxa, vamos criar as nossas leis. Vamos criar as nossas verdades. Para que temos que seguir o que Deus diz? Isaías 14, 12 a 15, se vocês quiserem ter referências, as referências são essas. Isaías 14, de 12 a 15 e Ezequiel 28, de 12 a 18. Vocês vão ver isso lá. Concluindo a nossa mensagem, Tiago 4, verso 6, a partir do 6 está escrito assim. Você pode perguntar antes disso, né? Você pode perguntar, tá, Cleiton, eu entendi. Eu estou fora. Eu estou agindo de uma forma incoerente com o que a palavra ensina. O que Tiago está falando aqui agora, eu reconheço que em muitas das coisas que estão sendo faladas, eu estou agindo errado. E aí Tiago diz, você pergunta para Tiago, e aí, o que eu faço? O que eu faço para mudar este rumo? O que eu faço para alterar a minha trajetória? Porque se eu continuar assim, eu vou para o inferno. Entende, gente? Preste atenção. Tem muita gente que se fia e se segura numa tábua de salvação que não vale o arroz que come, não vale nada. Que é a tábua da salvação que, ou seja, o cara é salvo, acabou, nunca, esse status quo não muda. E não é verdade, a Bíblia em nenhum momento diz isso. Desculpem os grandes teólogos que pregam o contrário disso, mas a Bíblia é clara para mim nesse sentido. E por isso que o Senhor Jesus, Mateus 24, diz, aquele que perseverar até o fim. Bom, aí Tiago 4 fala assim, você quer mudar? Você quer ter uma outra direção na sua vida? Tiago 4,6, antes da mais graça, já começa por aí. Antes da mais graça. É pela graça. É pela graça. Da mesma forma que não podemos fazer absolutamente nada em relação a essa salvação gigantesca que Jesus fez por nós, da mesma forma continua aqui, é pela graça. Portanto, ele diz, Deus resiste os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. E aqui vem essa parte de nós, da nossa lamentação, da nossa humilhação, que tem que ser diária, meus irmãos. Desculpem. Tem que ser diária. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Duplo ânimo. Estais aflito. A ordem é essa. Fique aflito. Comece a se preocupar com a sua condição espiritual. Comece a olhar para aquilo que realmente é importante na sua existência, que é a sua eternidade. E ele fala, fique aflito, lamente e chore,
Converta-se o vosso riso em pranto. Converta-se, converte o seu riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Para finalizar, muitos de nós vai dizer assim: olha, eu não consigo. As coisas que existem em mim são maiores do que eu. Elas são muito maiores do que eu. Eu não consigo. Eu sempre falho, eu sempre caio, eu sempre faço o que eu não devia fazer. Aí Tiago vem, encerra a sua carta, no capítulo 5, a partir do 17, dizendo o seguinte, e esse é o grande finale da mensagem de hoje. Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? Tiago 5,17. Presta atenção, gente. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu, sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que Tiago quis dizer aqui? Muita gente vai ler, como eu já li, né, e entendi também dessa maneira. Eu vou olhar para o lado do milagre. Ô, camarada, botou a cara no pó lá, o céu cerrou. 3 anos e meio, não caiu uma gota d'água. Mas depois ele orou de novo e o céu deu chuva à terra. E foi um aguaceiro. É para isso que nós temos que olhar. Porque milagre por milagre eu fico com o de Josué, muito maior. Ele orou e a terra parou. A terra parou. A terra parou, gente. Vocês sabem o que é isso? A terra não girou durante quase um dia inteiro. Não é para o milagre que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para o que está escrito aqui. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias nasceu numa cidade chamada Tisbe. Ele era um tisbita. Esse camarada, essa cidade onde ele nasceu, ela não existia no mapa de tão insignificante que ela era. Ela ficava lá em Gileade, hoje é a Transjordânia, mas naquele tempo, Tisbe era algo assim. Que isso? Não existe. Foi de lá que Elias veio. Então Elias sai de uma cidade insignificante, um homem bronco, difícil de lidar, todo peludo, andava com cinto de couro, andava pelos desertos, não tinha muito trato na língua. Esse era Elias. No entanto, esse homem foi o homem que Deus levantou para chegar diante de Acabe e de Jezabel e falar contra eles, dizendo: o juízo de Deus vai cair sobre vocês dois. Este homem foi o homem que Deus usou e meteu ele lá no Carmelo, na frente de 450 profetas de Baal e mais 400 de Azerá, 850 profetas pagãos. E ele chega para uma nação inteira que estava reunida ali, a nação toda estava ali. E ele faz a pergunta que eu faço, que os outros pastores também fazem, a todas as suas audiências: até quando cocheareis entre Deus e Baal? Até quando vocês vão ficar pendendo para um lado e para o outro? Quando o fogo do céu cai e mostra quem é o Deus verdadeiro e que todos hão de encarar um dia, ele pega os 450 profetas de Baal e mata todos eles. Mas Jezabel vem nele e ameaça ele. Você vai ver se não vou fazer com você o que você fez com aqueles profetas. Sabe o que ele faz? Ele foge. Ele vai para o deserto, se coloca debaixo de um arbusto seco daquele e pede para que Deus o mate, porque ele não era melhor do que ninguém. Deus fala com ele. Ele vai novamente para o deserto.
acaba se escondendo numa caverna, que não foi o lugar que Deus mandou ele ficar. E Deus chega lá, pega ele e diz: Elias, você está fazendo o que aqui? Esse era Elias. Teve medo, autocomiseração, tadinho de mim. Como eu sofro, como eu sou sofrido, tudo de ruim vem sobre mim. Esse era Elias. Mas o que fazia? Qual era o diferencial de Elias? Tudo que Deus falava com ele, ele obedecia. Porque quando ele estava na caverna, no auge da sua depressão, Deus chega para ele, não passa a mão na cabeça dele não, gente. O texto não mostra Deus passando a mão na cabeça dele. O que o texto mostra é Deus dando outra ordem para ele. Você vai lá para a Síria e vai ungir Azael, rei de lá. Depois você vem aqui e unge Jeú como rei de Israel. E depois você unge o teu sucessor, Eliseu. Deus ainda traz mais peso sobre ele. Deus não olhou para a depressão dele. E o que ele fez? Deus, tadinho de mim. Não, Deus, não vou fazer isso. Ele chega para Deus e Deus, só tem eu de profeta. Eu sou o único aqui em Israel. E Deus fala, não. Olha como é que Deus faz. Ele não entra na pilha. Ele fala escancaradamente na nossa cara. Ele diz, está enganado, meu irmão. Não tem só você. Tem mais 7.000 além de você. Posso lançar a mão de qualquer um deles. Mas eu quero você. Então, queridos, para finalizar, aonde que eu quero chegar? Para nós que sempre falamos para Deus, Deus, tadinho de mim, não vou conseguir, é muito para mim. Deus está dizendo, Elias era assim também. E foi trasladado para o céu. Não conheceu a morte. A minha oração é que todos nós aqui, me incluindo também nela, possamos entender o que Deus espera de nós, o que Deus requer de nós. Tá? E todo momento que você se vê pendendo para um lado de uma fé falsa, de uma manifestação errada, e a sua intenção não for pura no seu coração, então, meu irmão, corrija. E Tiago diz como você fazer, se humilhe diante de Deus e mude essa situação. Amém, queridos? Que a palavra de Deus possa ser guardada nos nossos corações no dia de hoje. Amém.